pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos lá para mais uma aula de Mate 2 do 7º ano. Hoje irei explicar o módulo 6. O módulo 6 está relacionado aos exercícios do módulo anterior. Os exercícios do módulo anterior falavam sobre estatística e nela falava sobre as medidas centrais, ok? Então hoje iremos resolver questões da nossa apostila do módulo 6, ok? Então vamos lá. Bem, medidas de tendência central ou de medidas de centralidade. Esse foi um dos assuntos principais falado no módulo anterior. Então as nossas questões que iremos resolver hoje é sobre esses assuntos. Média aritmética ponderada, moda e mediana, ok? Então vamos resolver essas questões. Bem, selecionei questões sobre os assuntos relacionados ao que eu acabei de falar. Então vocês vão ver que não está em sequência os exercícios. Então eu selecionei as questões de acordo com o assunto que eu acabei de abordar, ok? Então vamos para a primeira questão. Gabriel, querendo aproveitar as promoções do início de 2019, acompanhou o preço de um aparelho eletrônico nos meses de novembro e dezembro de 2018. O preço verificado para o produto era de R$ 2.000 na loja A e o preço na loja B era de R$ 2.350. Determine a média do preço desse produto. Bem, a questão já está dizendo que é para você determinar a média. Como eu tenho dois valores relacionados a um produto, eu vou fazer a média aritmética, a simples, porque não tem peso. Então, qual é o procedimento que a gente faz para descobrir a média aritmética simples? Bem, vamos pegar os valores referentes à questão, que é 2.000 e 2.350. Esses dois valores, eles serão somados e divididos por 2. Por que eu estou dividindo por 2? Porque são dois elementos somados, certo? Então, beleza. A soma desses dois valores dá 4.350. Dividido por 2, eu encontro 2.175. Então, a resposta para essa questão é: logo, o preço médio desses dois valores que estão aqui é de R$ 2.175. Correto, pessoal? Vamos dar continuidade? Beleza. A próxima questão está relacionada ao quê? Vamos ver. Considerando que as notas finais dos alunos de um curso foram representadas no gráfico a seguir, observe e determine a média de notas dos alunos desse curso. Então, a gente vai observar este gráfico. É um gráfico de barras na vertical, onde o meu eixo na vertical está relacionado à quantidade de alunos e o meu eixo na horizontal está relacionado às médias referentes a esses alunos, certo? Vamos fazer uma leitura seguinte, que se você observar nas numerações, elas estão aumentando de 4 em 4. Então, entre o intervalo desses números, existem outros números que não estão sendo registrados aqui. Então, beleza. Então, a gente vai acrescentar, visualmente ou mentalmente, que entre esses intervalos eu acrescento mais dois números. Então, por exemplo, se eu olhar os números visíveis, eles estão aumentando de 4 em 4. Acrescentando esses números que não estão visíveis, vai ser um aumento de 2 em 2. Então, se aqui é 2, 4. 4 com mais 2, 6. 6 com mais 2, 8. 8 com mais 2, 10. 10 com mais 2, 12. 12 com mais 2, 14. 14 com mais 2, 16. 16 mais 2, 18. 18 mais 2, 20. Certo? Então, beleza, já sabemos com relação aos valores na vertical. Então, vamos ver. Quantos alunos tiraram a média 4? 4 alunos. A média 5, 10 alunos. A média 6 foram 18 alunos. A média 7 foram 16 alunos.
e na média 8 foram 2 alunos. Beleza, fizemos a leitura e a interpretação deste gráfico de barra. Agora vamos calcular. Se a gente observar, já que a gente tem que tirar a média dessas informações, eu utilizaria a média simples, a média aritmética simples ou a média aritmética ponderada. Vamos lá. Iremos usar a média aritmética ponderada. Sabe por quê? Porque para cada média existe uma quantidade de alunos que tiraram aquela média. Essa quantidade representa o peso para cada média. Então, se vocês observarem aqui, o que está em destaque, os números que estão em destaque aqui, são o peso referente a cada média. Então, 4 alunos é o peso referente à média 4. 10 alunos é referente à média 5. 18 alunos é o peso referente à média 6. 16 é referente à média 7. E 2, que é o peso, referente à média 8. E embaixo, que fica o meu denominador, eu monto através de todos os pesos da minha questão. Se vocês observarem, os números que estão aqui se referindo ao peso, eles se repetem aqui embaixo somando. Então, vamos lá. Em cima ficou as multiplicações do peso e depois a soma de todos eles. E embaixo, a soma de todo o peso. Vamos lá, então, continuando o nosso cálculo. Primeiro, eu multipliquei o peso e a média. Então, eu tive 16 mais 50, mais 108, mais 112 e mais 16. Foram as multiplicações que estão aqui em cima. Agora, eu vou somar todos esses resultados. Mas, observando que eu também já somei os meus valores relacionados ao peso, referente ao denominador, que no total deu 50. Bem, somando todos esses resultados aqui de cima, eu cheguei a 302. Dividido por 50, que foi o total de peso, eu encontrei 6,04. Então, como resposta, a média de notas de alunos é de 6,04. Ok? Então, beleza. Eu utilizei a média aritmética ponderada porque no gráfico apresentou o peso. E o que seria o peso nessa questão? É a quantidade de pessoas que possuíram a mesma nota, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é o seguinte: vamos ver e descobrir o que deseja. Em uma pesquisa realizada em empresa X, 6 candidatos de um concurso foram entrevistados a fim de verificar quantas horas diárias dedicavam aos estudos durante a preparação para uma prova. Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir. Então, eu tenho uma tabela onde sinaliza todos os meus candidatos e as horas de estudo de cada um. Beleza. Com base nesses dados, determine a mediana do tempo diário de estudo desses candidatos em horas. Se ele está pedindo para que você determine a mediana com relação às horas, é só você observar as horas que estão na tabela. Só que se você observar, para eu descobrir a mediana, eu preciso fazer um procedimento. Então, vamos ver que procedimento é esse. Inicialmente, para se resolver e descobrir a mediana através dos dados apresentados na tabela, primeiro faremos o quê? Colocar em ordem crescente, que também podemos chamar de rol. E colocar todas aquelas horas em ordem crescente quer dizer que é para eu colocar do menor para o maior. Coloquei. E vamos observar agora, nesses meus dados, quantos elementos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa! Para eu descobrir a mediana através de dados em que a sua quantidade seja par, eu tenho que fazer o seguinte: somar os dois números centrais da minha ordem crescente. Então, os dois números centrais são 6,5 e 7. Somando os dois números e dividido por 2. Bem, essa divisão só é por 2 porque eu estou somando dois números. Se eu tivesse que somar 3 números,
eu dividiria por 3, e assim sucessivamente. Mas a regra da mediana é quando a quantidade de dados que você tiver, os elementos, a quantidade for par, você sempre pega os dois centrais e divide por 2. Beleza, vamos somar os resultados e dividir por 2. Somando, eu encontrei 13,5. Dividido por 2, dá um resultado igual a 6,75. Então, através disso, descobrimos a mediana. Logo, a mediana que corresponde é 6,75 a hora, com relação aos estudos dos candidatos, ok? Beleza, galera? Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão está relacionada ao quê? Bem, em 2 de outubro de 2009, o povo brasileiro comemorou quando assistiu ao vivo pela televisão o anúncio da eleição da cidade do Rio de Janeiro como sede de Olimpíadas de 2016. O gráfico abaixo mostra o número de medalhas obtidas pelo Brasil em Olimpíadas, desde Moscou, em 1980, até Pequim, em 2008. Beleza. Bem, esse gráfico pictograma, ele é representado e classificado como um gráfico pictograma pelas imagens que estão aqui. Se vocês repararem, a construção dele são com medalhas, porque o assunto é sobre medalhas. Mas se fosse sobre transporte, seriam mini transportes representados aqui, faríamos uma quantidade, faríamos um cálculo e observaríamos a legenda relacionada ao assunto. Nesse caso aqui, esse gráfico pictograma ele está relacionado a medalhas. E ele diz que cada imagem aqui com cores diferentes tem uma legenda, que a medalha de ouro, de prata e de bronze. Aqui está localizado onde ocorreu as Olimpíadas e as medalhas que o Brasil conseguiu durante essas Olimpíadas, ok? Então aqui em Moscou foram 4, em Los Angeles foram 8, em Seul foram 6, em Barcelona 3, em Atlanta 15, em Sydney foi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na Atenas foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E em Pequim, 15 medalhas. Observe as informações contidas no texto e no gráfico e responda às perguntas. Bem, a questão da letra A, ele pede para que você desenvolva uma tabela colocando as 4 Olimpíadas finais, de acordo com o gráfico do pictograma, registrado aí. Então, vamos lá, montando uma tabela. Só que para cada desenvolvimento de cada questão, também precisaremos resolver a média aritmética. Então, vamos lá. Primeiro, construindo uma tabela com os 4 últimos anos do gráfico que está lá registrado e a quantidade de medalhas. Então, você vai na sua apostila registrar a quantidade de medalhas de acordo com o que ocorreu nas Olimpíadas desses anos aqui. Então, em 96, foram 15 medalhas. Em 2000, foram 12 medalhas. Em 2004, foram 10 medalhas. Em 2008, foram 15 medalhas. Isso só é para você resolver a questão da letra A. Já a letra B, ele pede para que você resolva a média aritmética desses resultados das medalhas que estão aqui. E o resultado dessas medalhas, em média, vai ser o quê? Eu somar todos os resultados e dividir por 4. Lembrando, eu estou dividindo todos esses elementos por 4 porque eu tenho 4 elementos somados, certo? Se tivessem 5, seria a soma deles dividido por 5, e assim sucessivamente, correto? Então, vamos lá. Somando 15 mais 12 mais 10 e mais 30, eu encontro 52. Dividido por 4, eu tenho 13. Então, a média de medalhas para essa tabela que a gente acabou de montar aqui, a média é 13, certo? Vamos para a letra C. Vocês estão vendo que o resultado final de medalhas é igual a 13, certo? Lembrando, a média com relação à tabela que a gente acabou de montar, correto?
foi igual a 13. Então, vamos ver na letra C. Continuando, mas agora a gente vai montar uma tabela colocando os 2 últimos anos de Olimpíadas registradas no gráfico, mais os 2 últimos que ocorreram, mas que não estão registradas no gráfico, que foi de 2012 e 2016. 2004 foram 10 medalhas, está lá registrada no gráfico. 2008 foram 15 medalhas, que também está registrada no gráfico. Agora, essas 2 Olimpíadas foram pesquisas feitas e aí colocamos aqui. Em 2012, foram 17 medalhas. Em 2016, foram 19 medalhas. Agora, ele quer que você faça a média agora desses valores que estão aqui. Então, beleza. Vamos lá. Somando os 4 resultados e dividindo por 4. Somei, encontrei 61. Dividido por 4, dá 15,25. Reparem que, se a gente comparar a tabela anterior que montamos com essa daqui teve uma diferença, certo? Vamos ver. Logo, a média dessas medalhas que a gente acabou de registrar é de 15,25. Mas a gente precisa fazer uma conclusão de comparação com relação à primeira e à segunda tabela que a gente acabou de montar. Então, vamos ver. Conclusão. A nova média é de 15,25 e a anterior foi de 13. Podemos concluir que houve um pequeno aumento nas Olimpíadas que ocorreram entre 2004 a 2016, correto? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. O que a próxima questão quer que a gente desenvolva? Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. No 5º dia útil da semana, esse gerente atendeu 23 clientes. Pode-se dizer que a mediana do número diário de clientes atendido por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi. Então, olha só, eu tenho aqui dias e em cada dia ele atendeu uma quantidade de clientes. No 5º dia, ele atendeu 23. Para eu saber a mediana, a gente já fez isso numa questão. Primeiramente, é pegar todos os dados e colocar ele em ordem crescente, que é o rol, certo? Então, eu peguei os 5 números, porque foram os 5 dias úteis, os 5 dias úteis que ele trabalhou e apresentou a quantidade de clientes atendido a cada dia, certo? Colocando todos esses dados em ordem crescente, a gente observa o seguinte: a quantidade de elementos é uma quantidade ímpar. 1, 2, 3, 4, 5. Já que a quantidade de elementos é ímpar, logo a mediana correspondente é 19. Vocês observaram que na mediana da questão anterior, a quantidade de elementos era par. Então, para quando a quantidade desses elementos forem par, a gente tem um procedimento, certo? Para resolver. Agora, quando for uma quantidade de elementos ímpar, é só a gente colocar em ordem crescente e sinalizar o elemento central dessa ordem crescente, que neste caso aqui é 19, ok? Questão resolvida, vamos para a próxima. Galera, a próxima questão, vamos ver o que ela pede. Determinada região apresentou nos últimos 5 meses os seguintes valores, fornecido em milímetro, para precipitação pluviométrica média. Então, olha os milímetros em cada mês. Junho foram 32, julho 34, agosto 27, setembro 29 e outubro 28. Ele quer que você descubra a média e a mediana do conjunto dos valores acima, são, respectivamente. Então, eu preciso descobrir a média. Observando na tabela, não tem peso. Então, a gente pode fazer média aritmética simples. E depois descobrir a mediana, que também sabemos como resolver, certo? Então, vamos lá. A média aritmética simples. Soma-se todos os resultados da minha tabela
e divido por 5. Relembrando, por que eu estou dividindo por 5, galera? Porque eu tenho 5 elementos somados. Então, somando todos esses elementos, eu vou ter 150 dividido por 5. E o meu resultado final igual a 30. Então, com relação aos milímetros da minha tabela, apresento o seguinte, que a média desses dados é igual a 30 milímetros, correto? Então, eu descobri a média correspondente aos dados da minha tabela. Agora, eu preciso descobrir a mediana. Para isso, eu primeiramente preciso colocar em ordem crescente, como vocês estão vendo aí. Após colocar em ordem crescente, eu vou contar os elementos que eu tenho nos meus dados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma quantidade ímpar. Já sabemos como a gente faz quando a quantidade de elementos é ímpar. É só sinalizar e destacar o número central dos meus dados em ordem crescente. Nesse caso aqui é o 29. Então, de acordo com os dados da minha tabela, a minha mediana é igual a 29, certo? Ok, galera? Espero que todos estejam entendendo claramente, ok? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é, se vocês observarem, como eu falei que eu ia mostrar as medidas de centralidade, eu já citei questões que a gente falou de média aritmética simples, média aritmética ponderada, de mediana, mas faltou falar uma questão que tem que relacionar a descobrir a moda. Então, vamos ver essa questão aqui. A tabela a seguir mostra as notas de 24 alunos em uma prova de física aplicada, com nota máxima de 100 pontos. Então, você está vendo que na tabela aqui tem vários resultados. Beleza, ele quer que você determine o valor da moda em relação às notas obtidas. Para que isso você consiga resolver essa questão, eu coloquei da seguinte forma. Beleza, eu tenho todos aqueles dados na minha tabela. Para eu resolver essa questão, o que eu fiz? Primeiro, eu coloquei todas as notas em ordem. Se vocês observarem, até em ordem crescente, mas fica a seu critério. Aqui eu botei a frequência. O que seria essa frequência? É a quantidade de vezes que essas notas apareceram lá na tabela. Se você observar, a nota 10 apareceu 3 vezes, a nota 20 apareceu 5 vezes, a nota 30 apareceu 2 vezes, a nota 40 apareceu 2 vezes, a 50, 5 vezes, a 60, 3 vezes, a 70, 2 vezes, a 80, uma vez e a 90, uma vez. Reparem, lembra como é que eu faço para identificar a moda? É o número que mais se destaca, é o número que tem uma frequência maior diante dos demais, certo? Nesse caso aqui, eu já até coloquei em destaque, se vocês observarem. Então, quais são os dois números que mais se destacaram entre os outros? Então, foram a nota de 20 e de 50, certo? Então, se foram essas duas notas que se destacaram, são elas que são a moda. Só que como nessa minha questão eu tenho mais de uma moda, o que eu posso concluir? Note que a frequência dos números 20 e 50 demonstra que são os elementos que estão em destaque por sua maior frequência. Logo, a moda corresponde a 20 e 30. Se eu tenho, então, duas modas, eu classifico como bimodal. Se nessa minha questão eu tivesse só apresentado uma moda, eu ia colocar como moda. Mas quando eu tenho duas, eu classifico como bimodal. Se eu tivesse três, seria trimodal. Se eu não tivesse nenhuma, seria amodal. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham entendido e que tenham desenvolvido claramente, com objetividade, cada questão do módulo 6 de Mate 2, tá bom? Vocês vão ter outras questões, que não foram todas que eu resolvi, para que vocês possam treinar de acordo com essas que a gente acabou de desenvolver, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês da melhor forma possível a esclarecer de forma objetiva e clara todas as questões do módulo 6, tá bom, galera? Um bom estudo,
que vocês desenvolvam todas as questões com muita facilidade após toda essa minha explicação, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa e nos veremos em breve, tá bom? Um grande beijo virtualmente. Tchau, tchau. Até a próxima aula.